Era uma manhã comum no Templo de Jerusalém. O povo começava a se reunir para ouvir os ensinamentos do Mestre. Jesus, com sua serenidade, sentava-se entre os ouvintes e, como de costume, ensinava sobre o reino de Deus. A atmosfera era de paz, até que gritos irromperam no pátio sagrado. Um grupo de escribas e fariseus atravessava a multidão de forma agressiva, arrastando uma mulher. Ela estava visivelmente abalada, o rosto marcado pela vergonha, os cabelos em desordem e as roupas rasgadas em sua dignidade. A multidão, agora em silêncio, observava. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, disseram eles com vozes firmes, mas corações endurecidos. João 8:4. Não se importavam com a alma daquela mulher, apenas viam nela uma oportunidade de armar uma cilada. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8:5. Era uma armadilha cruel. Se Jesus concordasse com o apedrejamento, perderia sua imagem de misericórdia diante do povo. Se fosse contra, estaria em desacordo com a lei de Moisés. O povo olhava para Jesus, esperando uma resposta. Mas ele se abaixou e começou a escrever. No chão, com o dedo. Um silêncio incômodo pairou sobre o pátio. O que ele escrevia? Ninguém sabia. Talvez fosse o espelho dos corações ali presentes. Insistiram com suas perguntas. A armadilha precisava funcionar. Mas Jesus se levantou lentamente e disse: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Foi como se uma espada invisível tivesse atravessado as almas presentes. As palavras de Jesus não atacaram, mas expuseram. Trouxeram à tona pecados há muito escondidos. Ele voltou a escrever no chão. O tempo parecia congelado. Um som começou a se repetir. O cair das pedras, um a um, dos mais velhos aos mais novos, foram se afastando. As pedras que antes estavam prontas para ferir, agora caíam como símbolo de consciência pesada. O texto diz: eles, ouvindo isso, saíam um, a começar pelos mais velhos até os últimos. João 8:9. A multidão se dispersava. A mulher, antes cercada, agora estava sozinha diante do único que realmente poderia julgá-la. Jesus, o Santo de Deus, estava diante da pecadora. Mas ele não carregava pedras. Seu olhar não era de reprovação, mas de redenção. Ali, diante dele, o pecado encontrou a graça. Jesus se levantou e olhou diretamente nos olhos daquela mulher. Sua voz era mansa, porém cheia de autoridade. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8:10. Ela, ainda, surpresa com a situação, respondeu com voz baixa, quase trêmula: Ninguém, Senhor. Então Jesus declarou: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Nesse momento não foi apenas o perdão que a alcançou, mas uma nova vida. Jesus não aprovou o pecado, mas ofereceu restauração. Sua misericórdia não era passiva, era transformadora. Ele não disse: está tudo bem, mas sim: vai e não peques mais. Aquela mulher saiu dali diferente. Talvez seus olhos ainda estivessem marejados, mas seu coração havia sido tocado por algo que ela jamais imaginou: o amor puro e santo do Filho de Deus. Sua vergonha foi coberta pela graça. Sua culpa foi substituída por esperança. Onde antes havia morte, agora havia vida. A história da mulher adúltera não é apenas uma narrativa do passado, mas uma mensagem viva para todos nós. Ela nos lembra que o pecado existe, mas também nos ensina que a graça de Jesus é maior. A mesma voz que confrontou os hipócritas com a verdade é a que consola o arrependido com misericórdia. Quantas vezes também nos sentimos expostos, acusados, derrotados? Vivemos em um mundo que lança pedras com palavras, olhares e julgamentos. Mas diante de Cristo há uma oportunidade de recomeço. Em 1 João
9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A mulher adúltera foi alcançada pelo perdão que liberta. Não importa o tamanho da culpa ou quão longe tenhamos ido. Jesus não está com uma pedra na mão, mas com braços abertos. Ele não nos chama para a condenação, mas para a transformação. Sua graça não ignora o erro, mas oferece a cura. Hoje, talvez você esteja se sentindo como aquela mulher, fragilizado, carregando o peso das escolhas erradas, talvez envergonhado por pecados escondidos. Saiba que Jesus está te olhando com amor. Ele não aprova o pecado, mas também não te condena. Ele te chama para perto, oferece perdão e diz: vá e não peques mais. Não permita que as vozes acusadoras te definam. A única voz que importa é a de Jesus, e ela diz: nem eu te condeno. Em Cristo você pode começar de novo. A graça está disponível. Receba o perdão, caminhe com Jesus e viva uma nova história. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1.